Por que não se vendeu este coentro por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Não é a mesma coisa que acabamos de ler? Então você vai se deparar, irmão, com essas coisas. Entenda, várias vezes você vai ver, vamos dizer, não só traição na obra de Deus, entenda, ingratidão na obra de Deus, mas o Judas viu Jesus curar os enfermos, irmão. Judas viu Jesus andando sobre as águas. Judas viu Jesus ressuscitar os mortos. Mesmo assim ele fez o que fez. Então esteja preparado o quê? Para sofrer ingratidão, não é uma vez nem duas, não. Nós não podemos deixar nada nos separar do amor de Deus. Tudo isso estamos falando para quê? Que nós não podemos ficar enjoados, entenda bem, quando ouvimos a mesma mensagem, as mesmas advertências, as mesmas críticas, as mesmas perseguições, ou às vezes até a mesma exortação. É para você, para o seu bem. Mas eu vou falar um pouco mais ainda. Agora vamos para Marcos capítulo 2, versículo 1. Aí vai começar a ficar, vamos dizer assim, agradável, que você gosta de ouvir mais. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Então vá até você encontrá-lo, irmão, até você saber, não, Deus está ali. Aí você encontrou naquela oração, aí você viu Deus. E quando encontra, aí você vê que levaram uma pessoa ali, ele foi ter curado um paralítico, chamado paralítico de Cafarnaum. Mas a mensagem aqui nossa é essa revelação que Deus está nos dando. Insista até você encontrar o Senhor e desfrutar dele mais ainda, entendeu? Até não só isso, mas até compreendê-lo. Vamos para Marcos ainda, capítulo 7, versículo 14. Não só encontrá-lo. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me, vós todos, e compreendei. Quer dizer, não é só encontrar o Senhor, é até você, entenda bem, além de encontrar o Senhor, você vai fazer o quê? Uma coisa muito linda, você vai compreender. Está aqui. Jesus fez, ele pegou 2 discípulos no caminho de Emaús. Conhece a canção? 2 discípulos no caminho de Emaús. É linda a canção, né? O missionário canta, mas está aqui na Bíblia, em Atos capítulo 24, Lucas 24. E a Bíblia nos conta que Jesus foi e abriu as Escrituras. Se você parar ali e meditar, você vai ver que foi uma coisa longa de Jesus, insistiu com eles. Jesus pegou todos os profetas, até Moisés, foi falando de todos eles a respeito de Jesus, a respeito de Cristo. Olha, não convinha que o Cristo sofresse, não disse os profetas isso, aí falou de Isaías, falou tudo. Eu fiquei pensando quanto tempo Jesus ficou pregando para eles. Nós não temos paciência. Começamos a falar um pouquinho só, já paramos. Começamos a falar, nós desistimos. Não, olha o que está dizendo para nós, 7,14, ele diz assim: e chamando outra vez a multidão, disse: ouvi-me, vós todos, e compreendei. Outra vez, chame e diga: você tem que compreender, você é homem de Deus. Falou e falar para você mesmo: eu tenho que compreender, eu sou nascido de novo. Eu tenho que compreender que eu já fui curado pelas feridas de Jesus. Eu tenho que compreender que Jesus é misericordioso. E assim por diante. E vai fazer de você uma potência, vai fazer de você um vencedor, vai fazer de você uma pessoa vencedora mesmo. Mas ainda tem mais, pastor Jaime? Tem. Nós vamos para João, capítulo 21. João, capítulo 21. O versículo é o 1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Olha que coisa bonita que está dizendo para nós, o que eu coloquei. Você tem que ver quantas vezes ele quiser. Ele pode se manifestar quantas vezes quiser, tanto que no João ainda, você vai comigo, no capítulo 4. Isso aqui foi uma mensagem que o missionário deu um tempo atrás, esse capítulo 4 aqui, muito tempo. Eu peguei, versículo 46. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. O que é isso? Quando Deus te dá uma revelação, que valeu um milagre para você, naquela revelação tem mais milagres, irmão. Naquela, é a verdade. E às vezes você não quer mais fazer aquilo, não, já fiz. Se ele mandou fazer de novo, faça. Entenda? Às vezes é propósito de oração. Não, eu já fiz esse propósito, então vou fazer de novo, conforme ele mandar.
conforme Ele dirigir. Não se canse de maneira alguma. Não ligue para as pessoas. Se eu falar, mas você já fez isso, eu vou fazer de novo. Mas não deu certo na primeira vez. Não, Ele transformou água em vinho. Quer dizer, ali já teve uma transformação no seu entendimento. Você começou a entender o que Deus faz, o que Ele pode fazer. Toda a mensagem que eu estou dando para você é o quê? Não se zangue quando você for repreendido mais de uma vez, quando você ouvir de uma crítica mais de uma vez, quando você ouvir a pregação mais de uma vez, e principalmente agora, o que estamos vendo com o Senhor, que Ele vai insistir conosco. Vai insistir. Aí eu coloquei mais ainda aqui no meu esboço, para você entender, o Marcos capítulo 5, é aquela ressurreição da filha de Jairo, mas não vou entrar lá não, nem vou chegar lá. Marcos 5, 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Foi outra vez, e lá aí apareceu o Jairo, e o Jairo vai levar o pedido pela filha, que estava morrendo, que estava muito doente. Aí ele conseguiu levar Jesus para casa, mas não adiantou, que a filha dele morreu, né? Nós conhecemos a história, mas a filha dele acabou ressuscitando. Mas por quê? Porque ele insistiu com Jesus. Mesmo andando com Jesus, ele não desistiu, ele continuou com Jesus. Continue andando com Jesus. Não abra mão da sua vida com Deus. Resumo para nós: não ligue para as críticas, não ligue para o que as pessoas estão dizendo, não saudeis ninguém pelo caminho, ouça o Senhor quantas vezes for necessário, até você entender. Entenda, pratique aquilo que Deus está lhe falando, aquilo que Deus está dando para você, você vai ver a glória dele. Você vai ver que Deus é Deus maravilhoso. Tem mensagem final, 1º livro de Reis, capítulo 19. Que você conhece muito, muito mesmo. Versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia. Esse aqui era o profeta Elias, estava muito desanimado, porque não foi uma vez só não, ele sofreu várias perseguições. Ele se apresentou a Acabe, e deve ter falado, eu coloquei a mão no vespeiro, porque ele disse para o Acabe, ele estava indignado com a idolatria de Acabe em Israel. Ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, que não haverá chuva nem orvalho, senão segundo a minha palavra. 3 anos e meio se passaram, mas nesses 3 anos e meio ele teve que fugir. Ele foi morar perto de uma caverna, perto do rio, e onde ele era sustentado pelos corvos. E a Bíblia diz claramente que eles levavam comida para ele ali e bebia. O rio secou. Ele foi lá procurar, Deus mandou ele procurar uma viúva. Ele disse assim: você vai encontrar uma viúva que ela vai te sustentar. Chegou lá, a viúva era uma viúva pobre, não era viúva rica não. A mulher só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Ele foi, ela preparou, ele disse: faz um para mim, um para você, um para o seu filho, o bolinho, o pão, que não vai faltar farinha na sua panela, nem o azeite na sua botija, assim diz o Senhor. Aconteceu tudo isso, mas é uma luta atrás da outra, até que Deus disse: se apresenta o Acabe. Aí um homem chamado Obadias conseguiu encontrar, ele foi diante do Acabe, os profetas de Baal todinho lá. Esse pessoal vão fazer um desafio. Se Baal é Deus, eles clamam a Baal, Baal vai responder com fogo. Se o Senhor é Deus, eu vou clamar ao Senhor, você vai responder com fogo. Nós conhecemos a história. Quem respondeu? Foi Baal ou foi o Senhor? Foi o Senhor, que bonito. E os profetas de Baal foram envergonhados. Mas aí a notícia chegou a Jezabel, uma infeliz, irmão, porque quando ela soube o que aconteceu, o que ela dele dizer? Opa, o Deus de Elias é o Deus verdadeiro. Mas não, ficou chateada. E ela disse: vocês vão ver só. E foi então, mandou, disse assim: o que ele fez com os profetas de Baal, eu vou fazer com ele, ele vai perder a vida dele. Aí o Elias tremeu: chega, Deus, é muita luta, uma atrás da outra, e olha aqui o que acontece. E ele foi esse caminho de um dia, e veio, assentou-se debaixo de um cimo, e pediu em seu ânimo a morte. Chega, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Quem disse que já basta, irmão? Mas pastor, é muita luta, mas Deus está contigo. Ele disse: muitas são uma outra aflição vem, não murmura não, Deus está contigo. Faça a mesma coisa que você fez antes. Não veio a doença e amaldiçoa esse medo, amaldiçoa essa dúvida em nome de Jesus. A mesma coisa, outra vez. Mas eu já orei assim, continuo orando assim, fazendo o que Deus mandou, e acabou de uma luta, pode surgir outra, mas não temas, que o Senhor está contigo. Outra vez, e verdade. E o Elias esqueceu disso. Ele esqueceu que das outras vezes o Senhor o livrou.
Então ia livrá-lo agora também. Mas não, chega, Deus, é uma luta, é uma atrás da outra, basta, leva a minha vida. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Lembra lá atrás? Que ele encontrou os discípulos outra vez? Dormindo. E aí dormiu de novo. E o que Deus? Deus não desistiu. Deus não desiste de você, irmão. Não desiste. De vez em quando vai vir alguém te acordar. É que nem o desviado, irmão. Ele está desviado, vai chegar alguém e vai falar para ele. Ele vai entender que ali não é o lugar dele. Verdade. O Pedro estava lá no meio dos pecadores, se aquecendo no fogo do pecador, e a mulher disse assim: você é um deles. Não sou. Pedro disse abaixo: Jesus disse: você vai me negar 3 vezes. Mas está dormindo, Pedro. Dormindo quer dizer, no meio dos pecadores. Daqui a pouco um ou dois assim: peraí, você é um deles, você é galileu, quer dizer, pela fala. Eu nem sei o que você está falando. Não sou. E o outro veio e disse a ele: não sou, com juramento. E o galo cantou. Mas você vê, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, mas Jesus não desistiu do Pedro. Olhou para ele, o Pedro lembrou-se das palavras. Mas chega uma hora que aquela pessoa vai lembrar das palavras que você tem dado. Pastor, eu já falei tantas vezes para o meu filho, e continue dizendo: filho, Jesus te ama. Uma hora dessa ele vai abrir os olhos. Aí o Elias aqui, o que o anjo fez? E o anjo tornou segunda vez, tem a terceira vez, tem a quarta, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Meu irmão, tem muita coisa para você ainda. Pastor Germo, estou com 80 anos, estou cansado já. Para com esse negócio. Talvez quando você estiver com 90, alguém vai se converter através da sua oração. Mas eu estou com 90, talvez com 100. Estou com 100, talvez com 110. Você não pode pedir a morte, não pode fazer como Elias. Mas é muita luta, não importa quantas, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Vem uma aflição, vem outra, não liga para ninguém. O que adianta entrar na igreja, viu? Agora aí, para com esse negócio. E vem o final, bonito: e levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe. É impossível, glória a Deus, porque os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Meu irmãozinho, o impossível vai acontecer na sua vida. Pode ter certeza disso. Deus está fazendo o impossível se tornar possível, verdade, de uma tal maneira que o fluxo sanguíneo volta. De repente, entenda bem, a próstata que está inchada desincha. O moço contou semana passada, lembra? Que desinchou completamente a próstata dele. E, meu irmão, Deus está fazendo coisas lindas no nosso meio. Fica com essa mensagem: 1, 2, 3, 4, não importa. Tem que saber quando Deus está falando. Continue firme, não ouça ninguém, não desista da sua chamada, não desista da sua caminhada com Cristo.